Boa tarde, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, algo que o Senhor falou a mim, uma experiência que eu tive hoje pela manhã, né? Eu já havia tido outra experiência como essa, mas em toda entre essa e a outra, essa foi a que mais me tocou, porque essa veio com uma maior cobrança, né, da parte do Senhor a mim. E nós sabemos que as coisas estão acontecendo muito rápido aí pelo mundo, mas o Senhor, né, me deu esse, eu não digo como um sonho, porque eu tenho convicção de que não foi um sonho, mas sim uma visão, porque o sonho é diferente de uma visão, né? E eu tenho, né, convicção de que não foi um sonho, mas que foi realmente uma visão. E eu me acordei, né, tinha dormido cedo, isso aconteceu de madrugada, do domingo para segunda, e eu fui dormir bem, muito bem, né, eu não sei se o que houve comigo no domingo, né, tem algo a ver com isso, mas como se o inimigo tivesse me evitando de contar isso, né? Mas no domingo, assim que eu fui pro culto, fui pro culto normal, me sentindo super bem, normal. E de repente, quando tava chegando a hora, isso um pouco depois de passar mais ou menos uma hora de culto, eu comecei a me sentir mal, né? As minhas pernas começou a ficarem como se eu tivesse ficado muito tempo, muito tempo de um jeito só, e elas começaram a adormecer. E essa adormecer começou nas minhas pernas e depois veio pro braço, e daí começou uma agonia, o meu coração começou a acelerar muito rápido, como se eu tivesse tido uma queda de pressão. E aquilo, um enjoo, uma coisa ruim. E eu comecei a sentir-se mal e eu mexia para um lado, mexia para o outro, né? E não parava, ficava inquieta na cadeira que eu estava. E de repente, quando houve alguma coisa, eu não consegui mais aguentar a tensão, porque era uma tensão muito forte que eu estava sentindo. Um incômodo muito grande, algo que eu não sei explicar o que exatamente era. E de repente eu chamei pelo meu irmão que estava ao meu lado, né? Chamei pelo diácono. E ali, ele, naquele exato momento, eu disse para ele, irmão, eu estou passando mal. E ele disse, né? Se levantou, né? Ali na hora do culto mesmo, se levantou e ele pediu oração para que orasse por ele, por mim, quer dizer, né? E ali eles oraram, todos os irmãos da igreja oraram por mim. E de repente as coisas foram melhorando, e assim, quando eles foram terminando a oração, né, e eu me senti mais, eu fui me aquietando mais, e aquela agonia que eu tava começando a sentir passou, foi passando, né, e passou. E vim para casa, terminou o culto e vim para casa normal. Aí passei normal, jantei, lanchei na igreja, jantei em casa. E quando fui me deitar, né? Depois que eu orei ao Senhor, né? Eu sempre oro às meia-noite, sempre gosto de orar exatamente quando bate a meia-noite, eu oro, né? E eu orei ali mais ou menos por umas meia hora, né? Eu orei por umas meia hora. Depois eu fiquei um pouco ainda acordada, né? Me deitei, mas ainda não dormi de vez. E ali, quando foi mais ou menos que uma hora e meia, uma hora e meia mais ou menos, umas 2 horas, acho que eu adormeci e dormi. E quando foi na manhã de segunda-feira, né? E quando foi nesta manhã, aliás, no dia de hoje, eu me levantei, o meu despertador tocou 7 horas. E eu ia me levantar, eu já não estava mais com sono, não tinha vestido de sono, nada.
E aí eu peguei, não sei como foi isso, foi como, não sei, não tinha algo na minha cabeça, não tinha nada, não passava nada pela minha cabeça, eu não tava pensando em nada, eu não tava pensando em me levantar logo para fazer as coisas. Eu sei que a minha cabeça tava um vazio, não tinha nada, não tinha pensado nada. E de repente, eu não sei como foi, não sei explicar, de repente dormi de novo, né? E quando eu vim me levantar, já eram. Isso aconteceu entre 10 e 15, no máximo, de 15 a 20 minutos, no máximo, eu acho que aconteceu essa visão. Né? E irei contar agora para os irmãos que foi que, nessa visão, que foi me revelado. Então, eu estava assim, nessa visão, eu estava. Eu não sei explicar bem, mas eu estava como se eu estivesse na sala da minha casa e os móveis da casa da minha mãe estivessem na minha casa. Eu estava como se fosse um pedaço da casa dela e um pedaço da minha casa junto, no mesmo espaço, né? E ali eu estava ali vestida de noiva, né? Não havia noivo, né? Mas eu estava ali vestida de noiva e eu rodopiava assim, ao redor, rodava alegre, muito alegre, feliz, né? Alegre. E eu não via assim vestígios de gente ao meu redor. Não tinha assim. E de repente eu parei de rodar, né? De repente eu parei de rodar e de repente eu peguei do lado, isso aí fui, tava passando algo na televisão. E quando eu olhei para observar para a televisão, estava passando como se fosse o arrebatamento, né? E eu vi e eu tentava pegar o controle e mudar de canal, mas eu não conseguia mudar de canal. E ali eu tentava mudar de canal, mas ali eu só via. E de repente, em questões de segundos, mesmo de minutos, quando eu olhava ao lado da minha televisão, tinha uma janela. E quando eu olhava ao lado, eu via. Quando eu olhava para o céu, eu via um, um clarão muito grande, um clarão muito grande. No lugar do sol havia um clarão muito grande, e claro, muito claro, e aquilo ia cada vez mais aumentando, aumentando. E eu via uma pessoa ali, mas eu não vi o rosto da pessoa, e ela estava, eu creio que sim, era Cristo, né? Mas eu não conseguia ver o rosto dele. Ele estava ali com uma veste muito branca, branca, branca. E ali ele estava ali no meio e como se fosse um sol ao redor dele muito grande, uma luz muito forte. E de repente começava era mais ou menos um dia muito claro, era um dia muito muito claro mesmo. E ali eu via de repente começava a ficar tudo escuro e ficava como se estivesse ficando nublado e escurecendo, 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 o céu ia ficando escuro, a rua ia ficando como se você via assim o tempo meio nublado. E de repente quando eu olhava para a rua estava parada, paralisada e não tinha assim, a gente não via quase vestígios de gente. E de repente no mesmo lado que eu estava, havia um janelão, né, na minha casa, na minha sala. Havia um janelão que não havia, que não tem na minha sala. Ao lado dessa janela que eu tinha, era na mesma parede, era como se tivesse uma janela menor e a outra fosse um janelão. E uma pessoa batia na minha porta com muita pressa, batendo muito, muito rápido. E ali eu saí ali do lugar que eu estava e ia atender ali, né? Onde eu moro, é uma parede. Eu moro no primeiro andar. É uma parede, não tem apartamentos do lado. É uma parede normal. E essa pessoa escalava essa parede, não sei como ela escalava, mas ela escalava ali, né? E ela batia na minha porta e na minha janela e dizia assim: acabou-se o tempo. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo, não tem mais tempo. E ela dizia para mim, essa pessoa era uma moça, né? Foi uma moça que
realmente não esperava que fosse ela, até porque foi uma moça que eu preguei, falei do evangelho para ela, falei de Jesus para ela. Era uma pessoa que vivia no termo na prostituição juntamente com o esposo dela, e eu sabia, e eu preguei para ela, e muitas vezes durante a madrugada o Senhor me tocava o coração para falar alto e pregar, né? Mas não esperava que fosse ela. E foi uma pessoa que eu preguei muito para ela a palavra do Senhor, falei de Jesus, falei de tudo, né, que o Senhor me permitiu falar a ela. E ela batia ali na janela e ela olhava para mim com uma cara perplexa, assim, eu não sei distinguir o tipo, o rosto dela. Eu sei que era um rosto muito, não sei explicar para os irmãos, mas era uma expressão muito forte. E ali ela dizia que não dava mais tempo, que o diabo tinha ido na casa, que o diabo tinha ido lá nela, e que ele disse para ela que não dava mais tempo, que não tinha mais tempo, que não tem mais tempo. E ali, de repente, quando ela disse isso, né, de repente, eu olhei na minha sala, tem um fundo de corredor, e eu olhei para frente do corredor e gritei bem alto pelo meu irmão. E eu gritava desesperadamente: Jonathan! E ali, de repente, eu acordei desse sono, desse coisa, e eu acordei. E eu olhei o relógio, eu peguei o meu celular muito rapidamente, e quando eu olhei, vi que não tinha passado nem do tempo que eu tinha olhado para o tempo que eu tinha. Foi pouquíssimos minutos mesmo. E ali eu me acordei meio atordoada e eu não sabia, veio vários, vieram vários sentimentos assim, vieram um sentimento de felicidade, ao mesmo tempo de pavor, de medo, de angústia. Veio vários, assim, vários medos, vários medos, que eu não sei expressar para os irmãos como era. Eu sei que esse sentimento vinha tudo de uma vez, assim, na minha cabeça, e eu fiquei atordoada. E eu me levantei da cama e fiquei andando de um lado para o outro no meu quarto, não sabia o que fazer. Ora eu chorava, ora eu parava, e pensava na minha família, pensava nos outros aí de fora, e pensava, e aquilo não me deixava, e de repente eu fui para um lado, fui para o outro, e ali eu saí do quarto meio atordoado e vim para a minha cozinha, e sem saber o que eu estava fazendo, comecei a lavar os pratos que eu havia deixado, e comecei a lavar ali os pratos, e aquilo estava me agoniando, e eu passei a manhã todinha agoniada com isso. E como meu menino foi passar o final de semana na casa do pai dele, eu estava esperando os avós dele chegar, e o Senhor me tocou no coração para que eu contasse, né, para minha sogra o que houve comigo nesta manhã. Pelo que eu contei a ela, isso não coisou ela, isso não tocou ela, entendeu? Ela não é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, mas é uma pessoa assim que tá dormindo ainda. Ela não tem, ela não imagina a veracidade dos fatos. O que é isso? Significa realmente o que isso significa. É como se ela estivesse dopada. A gente contasse para ela, é como se ela não acreditasse, não sei. Eu contei porque o Senhor tocou no meu coração para contar a ela. Eu não sei o que é que ela está passando, né? A família está num reboliço só lá, a família da minha sogra, do meu sogro, está um reboliço com o meu ex-marido, e eu não sei o porquê do Senhor me contar, ela ser a primeira pessoa do dia para eu contar. Só que quando chegou, né, e ali eu fiquei angustiada durante toda a manhã, e o Senhor, eu fiquei pensando, eu passei a manhã todinha pensando nessa visão que eu tive. E ali, quando deu mais ou menos uns meio dia, eu desci pro meu quarto, fui para o meu quarto, deixei meu menino assistindo TV e fui pro quarto. E ali eu perguntei ao Senhor se realmente era ele que estava falando, que ele
me desse alguma palavra na Bíblia, algo, e de repente eu estava sem nada na minha cabeça, não estava pensando em nada, imaginando em nada. E de repente o Senhor me deu este versículo, né? Me deu um versículo que se encontra, me deu esse versículo que se encontra em João. De repente assim, o Senhor me deu esse versículo do nada. E ele me deu aqui em João 16 e o 4, que diz assim: mas tenho dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei que já vou-lo tinha dito. Quando o Senhor disse isso para mim, quando eu terminei de ler essa parte, o Senhor me fez lembrar que ele já havia me dito em outra ocasião, eu já havia tido uma visão, né, sobre o arrebatamento. Só que houve uma vez, que foi exatamente essa penúltima vez, antes dessa, né? Essa foi a minha segunda visão, assim. Posso dizer que minha segunda visão forte mesmo, que fez eu ficar realmente atordoada, mais dessa segunda vez do que da primeira. Ele já havia dito para mim uma primeira vez e eu me acovardei. Ele disse para mim falar na igreja. Cheguei numa devida igreja e ele pediu para falar e eu fiquei enrolando. E ali o Espírito Santo me acatando para que eu dissesse o que o Senhor tinha me dito no sono. E eu não disse para a igreja, me acovardei até quando eu dei a palavra, dei um versículo. E quando eu fui tentar louvar, eu não consegui louvar, né? Eu não consegui louvar porque era para eu ter dito para a igreja o que o Senhor havia dito para mim, né? Se eu tivesse tido a oportunidade. E ali eu não disse, e a música ali, o louvor que eu estava cantando, saiu tudo troncho, todo errado, eu não soube cantar, eu gaguejei, houve muitas coisas ali, mas eu acabei que não contando, enrolei, contei algo, disse que o Senhor estava próximo de vir, tentei enrolar, mas não contei exatamente aquilo que o Senhor havia me dito. E ali eu voltei para casa e aquela semana eu fiquei pensando só naquilo que o Senhor tinha me dito, me falado naquela visão que eu tive, mas nada eu contei e acabei que passou-se uma semana, acabei que esquecendo. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, o Senhor me fez lembrar exatamente dessa, que ele já havia me dito e que agora ele estava me lembrando de que ele já havia me dito. E novamente o Senhor me cobra para que eu venha contar ao povo, às pessoas, de que realmente a vinda do Senhor está próximo, que resta pouco tempo, que está próximo, ele está mandando e de repente o Senhor toca no meu coração. Ele está dizendo que quer conserto. Ele só pede conserto, que as pessoas se consertem, o povo se conserte diante dele, que as pessoas se movam, se consertem, que o tempo está findado. A gente tem a oportunidade de ser o povo eleito pela vinda do nosso Senhor Jesus. Nós temos a oportunidade de ser eleito. E o Senhor, o tempo todo, me dizia que quer conserto. E ele me fez me lembrar desta visão que eu já havia tido. E o Senhor vem me cobrando e já está me cobrando pela segunda vez. Ele me cobrou uma primeira e eu fui. E eu fugi. Eu fugi daquilo que o Senhor mandou contar. E novamente o Senhor veio me cobrar novamente. E Ele está me cobrando isto novamente, né? Eu quero contar aqui para os irmãos também a primeira visão que eu tive, que foi há alguns meses atrás. Eu não sei dizer assim, possivelmente a data, o dia exato não. Mas o Senhor havia me dito, né? Foi um relapso, sim, pequeno também, mas que realmente também me deixou meio atordoada. Nesse penúltimo visão que eu tive, eu vi assim, eu estava numa rua que eu morava, né, uma rua de terra,
foi a rua que eu morei quando eu ainda era criança. E de repente eu estava brincando na rua, estava brincando, estava vindo, e de repente escurecia, rápido demais, escurecia, e vinha fogo. Nessa rua todinha vinha fogo, o fogo vinha muito ligeiro, vinha muito rápido em minha direção, né? Ele vinha muito em direção, e de repente eu fui como se eu tivesse sido arrebatada naquele momento. Eu fui arrebatada e comecei a flutuar ali. E eu passei a flutuar ali por cima da casa. Como eu estava na rua da casa da minha avó, eu fiquei bem acima da casa, da casa da minha avó, em cima. E eu vi as pessoas lá embaixo e o fogo consumindo ali as pessoas. E ali eu vi minha mãe que gritava. Eu vi outras pessoas e eu ali estava ali planando ali por cima. Estava ali com uma bata branca, muito branca mesmo. E eu estava ali, o dia estava totalmente escuro, eu só tinha claridade do fogo ali, aquele fogo muito vermelho. E eu estava ali planando ali por cima e vendo minha mãe gritar, e vendo as pessoas gritar, pessoas que eu não conhecia, né? E eu acordei ali atordoada, né? Eu acordei atordoada porque a minha mãe, a minha família ainda não é toda salva, né? Então isso foi a visão que o Senhor me mostrou, né? Teve esta primeira que eu acabei de contar aos irmãos e teve esta segunda que eu contei agora há pouco aos irmãos. Então, isso é para que os irmãos estejam atentos. O Senhor disse que quando chegasse a volta dele, ele não deixaria nenhum dos seus sem avisar. Ele avisaria e eles entenderiam que ele estava próximo à sua vinda. A gente está como se for, pode ser os eleitos dessa vez a ser arrebatados. A gente não sabe a hora, não sabe o momento, não sabe o instante, né? Mas a gente está com a oportunidade de ser o povo que vai ser arrebatado. E as pessoas estão dormindo, as pessoas não estão preocupadas com bens materiais, vão às igrejas por bens materiais, vão às igrejas para pedir carro, casa, né? Pedem casamento, pedem isso. Não é mais tempo, não é mais tempo mais de pedir bênçãos, não. É tempo de se endireitar, de orar, de jejuar, de pedir, né? Não só pelos da sua casa, é tempo de você pedir por toda a humanidade, pelo Brasil, por um país, por uma nação inteira. Porque muitos ainda precisam de conserto. O Senhor está dando tempo para o conserto. Ele está pedindo conserto, ele só quer conserto das pessoas, ele quer o conserto. Aquelas pessoas que estão fora do caminho, ele está dando oportunidade para que elas não fiquem, para que elas venham nessa primeira oportunidade. Porque vai existir sim uma outra oportunidade, mas esta primeira oportunidade para que a gente não sofra, né? Para a gente ir agora na primeira. O Senhor está cobrando, o Senhor está, cada dia mais o Senhor está cobrando dos seus servos, ele está dando. E a palavra dele diz que nos últimos tempos ele daria visões aos velhos, aos pequenos, aos jovens, aos adultos, às crianças. E isso está acontecendo cada vez com mais frequência. Vocês fazerem uma pesquisa no lado espiritual aí, vídeos e mais vídeos, áudios e mais áudios, todos os dias as pessoas estão tendo visões com o arrebatamento, as pessoas estão tendo experiências, né, com a vida de Cristo, e as pessoas estão desligadas, as pessoas não sabem o que vai acontecer, não sabem o que vai acontecer amanhã, daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a um mês, porque um ano para a gente é muito, mas um ano para Deus é 1/1000 de segundo. Então, para ele não é nada, para a gente é muito tempo. Mas as pessoas estão dormindo, não estão mais buscando a Deus, elas estão cada vez mais rebeldes, o povo está rebelde. E assim como foi nos dias de Ló, nos dias ali de Sodoma, Gomorra, ali como foi nos dias de Noé, vai ser mesmo assim, o Senhor vai vir e as pessoas vão estar aí se casando,
fazendo o que não presta e vão estar desligados, e o Senhor vai vir arrebatar a sua igreja e as pessoas ainda vão estar dormindo. Só vão acordar quando realmente acontecer o pior. E por mais que a gente avise, não acredito, não crê naquilo que a gente diz, né? Mas vai haver muito choro, muito ranger de dente, é muita dor, vai ser muita coisa. E a gente passa para os nossos, né, nossos entes queridos, porque a gente quer que eles venham morar junto com a gente no céu, né? E é hora de conserto, porque tem muita gente dentro das igrejas precisando de conserto. Muitas pessoas precisando de conserto, o Senhor só pede conserto, o Senhor está dando tempo para consertar, para que o povo se conserte diante dele. O Senhor está dando tempo, é conserto, o Senhor só me cobrou conserto. O Senhor está cobrando conserto do povo dele, que a gente venha se consertar diante dele. Eu agradeço aos irmãos por ter me ouvido até aqui. Eu peço perdão pelo o áudio ser um pouco longo, mas foi o que o Senhor pôs no meu coração e que Ele quer que os irmãos estejam atentos a isso. Orem, jejuem mais, busquem ao Senhor, porque a coisa está ficando cada vez pior. Está acontecendo muitas coisas ao redor do mundo e as pessoas estão desligadas. É preciso que a gente esteja em alerta, que a gente esteja visualizando, olhando para o céu, olhando para Cristo, porque é Ele que está voltando, Cristo está voltando. Peço aos irmãos que, se puderem, né, divulguem esse áudio, porque é preciso que chegue a outros ouvidos, cheguem a outras pessoas, para que elas também possam ver, né, para que elas também possam ouvir, né, e para que elas creiam através disso, né? A gente faz, o Senhor manda e a gente faz o trabalho, né? E é preciso, a palavra de Deus diz que a salvação vem, a palavra de Deus vem pelo ouvir, né? E a gente tem que levar a mensagem de Deus a cada canto, a cada pessoa, aquelas que realmente não acreditam, para que elas possam crer. Então que esse vídeo, esse áudio chegue a um número de pessoas que realmente possam ouvir, que queiram realmente ouvir, que queiram realmente acreditar, realmente que servem ao Senhor, venha, né, ali a se entregar ao Senhor. E eu agradeço aqui e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.